Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu quero agradecer a todos que estiveram ontem no canal O Evangelho em Perspectiva assistindo a live comigo e os participantes lá, o Adriano, a Poliana. Gratidão a todos vocês aí pelo convite também, tá bom? De ter estado com vocês no canal aí. Amei! Hoje a gente vai estudar aqui o livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, tá bom? Bom, a cidade de Pérgamo, na verdade, ela ficava entre montes, um lugar elevado. Era uma verdadeira fortaleza, né? Nos tempos antigos, quando as pessoas queriam se defender de seus inimigos, construíam em lugares elevados. Para se proteger, era mais fácil se defender quem está de cima do que quem está atacando por baixo ali. Então a cidade de Pérgamo ficava aí num monte, né, em lugares elevados. Outra coisa também, a palavra Pérgamo, né, é da onde vem também, surgiu a palavra pergaminho, tá bom? Porque eles tiveram que desenvolver um novo método para escrever. Por quê? O Egito, né, ele tinha a maior biblioteca do tempo antigo, né, a Alexandria, ela é a maior biblioteca. E Pérgamo falou que seria a maior biblioteca. E eles estavam produzindo, né, grandes quantidades, né, de livros no sentido de papiros, escrevendo bastante. Então eles queriam ser a maior biblioteca do mundo antigo. Quando o Egito soube disso, ele pegou e cortou, né, a relação com Pérgamo e não vendeu mais papiros, né? O papyrus ele é feito pela planta, né, por uma planta de junco que tem lá no Egito. Então eles desenvolveram a técnica e escreveram, fizeram como uma forma de papel, que é chamado papiro. Então eles pararam de fornecer esse papiro para Pérgamo e também fez acordo entre as outras nações que nenhum deles poderiam vender papiros para Pérgamo. Assim, Pérgamo não seria a maior biblioteca do mundo ali. Que guerra boba essa, né? Bom, enfim, Pérgamo, visto que cortou a sua fonte de onde eles poderiam escrever, o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma nova técnica para escrever. Eles pegaram peles de animais, trataram a pele desses animais, de carneiro e outros, e aí então eles viram que conseguiram escrever nessas peles de animal. E aí, por ele ter inventado, aliás, a pele do animal ali, curtida, ressecada para escrever, era mais eficiente do que o papiro, durava mais. Então, por eles ter feito isso, então surgiu a palavra pergaminho, que é de peles de animais, tá bom? Então a cidade, ela produziu vários escritos por meio de pergaminho e começou a vender também pergaminhos, porque era mais qualidade, né, da maneira de escrever ali. Mas ainda assim, né, Pérgamo não se tornou a maior biblioteca ali, porque a Alexandria estava muito na frente ainda, tá bom? Mas enfim, Pérgamo ficou ali como a segunda biblioteca maior do mundo. Então é dessa cidade que nós estamos falando aqui. Então o Senhor vai começar aqui, ó, a falar sobre a igreja que estava em Pérgamo, aqui no versículo 12. Vamos lá, diz assim, ó, Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada de dois fios, a espada afiada de dois fios. Em cada igreja, o Senhor ele se manifesta com um nome diferente ali à igreja. E na igreja de Pérgamo ele fala que ele é a espada afiada de dois fios. De dois fios seria a espada de dois gumes, que corta de um lado e do outro lado também é afiada dois gumes, tá bom? Então ele fala que ele... Interessante que aqui na igreja de Pérgamo há uma perseguição por conta dos religiosos ali, os religiosos não, por conta dos governadores romanos, que se eles não negassem a Cristo, eles morriam por meio da espada. A espada era um símbolo de Roma também, da justiça, daquele que julgava. Por meio da espada, eles eram mortos. Então, veja só, você prefere morrer pela espada de Roma ou pela espada do Senhor? A espada afiada de dois fios, né? Então, é interessante que ontem na mensagem estava compartilhando sobre Policarpo. E Policarpo, né, ao morrer queimado ali, ele falou que preferia morrer numa fogueira, na qual o fogo se apagaria depois de algumas horas ali, do que queimar no fogo do inferno, né? Do que, do que eles não conheciam o fogo da ira de Deus, né? Então ele fala sobre isso. Então, vamos lá aqui para essa parte.
Essa parte aqui eu achei muito interessante, que fala que o Senhor se identifica como uma espada afiada de dois fios, de dois gumes, tá bom? Ele é dito lá em Apocalipse capítulo 1, descrevendo a si mesmo ali, João descrevendo Jesus Cristo, ele fala que da sua boca saía uma espada afiada ali. A espada, então, saindo da boca é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, na verdade, ela é mais poderosa do que a espada, né? Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a dividir alma e espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir pensamento e intenções do coração. Então a espada, né, a palavra do Senhor comparada a uma espada, ela é mais poderosa do que uma espada, né? A palavra do Senhor é mais penetrante, é mais forte do que... Tem um exemplo sobre isso, né? Por exemplo, no livro de Mórmon, lá em Alma, capítulo 20, quando Amon, ele queria libertar os seus irmãos da prisão, ele estava indo junto com o rei Lamone, e o pai de Lamone aparece, né? E não permite, né? E aí, então, há uma batalha ali entre Amon e o velho rei ali, né? O pai de Lamone. De maneira que Amon, ele vence o rei, né? E o Amon, ele pega a espada, né? E levanta a espada bem alta como se ele fosse matar o rei. Quando o rei viu que ele estava prestes a morrer pela espada, ele fala: não me mate que eu te darei até metade do meu reino, se você quiser. Então veja que para não morrer por meio da espada, ele estava disposto a desfazer de metade do seu reino. Porém, esse rei, ele fica muito interessado no evangelho porque Amon, ele não quer metade do reino, ele só queria libertar seus irmãos. Ele pediu, inclusive, que o rei mantivesse o filho dele, as partes do reino que pertencia ao filho dele ali, Lamone. E ele ficou muito impressionado com Amon e queria aprender sobre o que Amon tinha ensinado ao seu filho, né? Porque o filho dele estava diferente. E aí, então, os irmãos de Amon vão até esse rei e começa a explicar a ele o plano de salvação. Quando ele aprende o plano de salvação, eles falam que abandonaria tudo para receber a alegria, para receber o perdão de seus pecados, para se reconciliar com Deus. Na verdade, as palavras dele, no final aqui, ele diz assim, ó: abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Então veja que por meio da ameaça da espada, né, ele estava disposto a desfazer de metade do seu reino. Mas para receber a bênção de Deus, a alegria de Deus, ele estava disposto a abandonar tudo o que tinha. Então a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada, né? Vamos aqui para o versículo 13. Diz assim: conheça as tuas obras e onde habitas, e onde estás é o trono de Satanás, e retens o meu nome. E não negaste a minha fé. E ainda, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos lá, parte por parte aqui nesse versículo. O versículo 13 então diz: eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aqui ele se refere ao trono de Satanás, ao panteão, né? O panteão, ele era um lugar de adoração que era para vários deuses. Inclusive o imperador, né? Ele se denominou como rei, como Deus, e ele queria e exigia adoração ali. Então quem não adorasse ele seria morto por meio da espada ali, tá bom? Então isso que João chama aqui de trono de Satanás. Porque Satanás, o que ele quer? Ele quer tirar a adoração de Deus. Então, por isso que é criado vários deuses, para que o importante é não adorar a Deus. Para o diabo é isso, né? Então, isso aqui seria a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, né? Onde as pessoas iam adorar qualquer coisa menos a Deus ali. Inclusive o próprio imperador ali. E aí ele elogia dizendo: e retens o meu nome, ou seja, eles não negam o nome de Deus, o nome de Cristo. Eles não adoram outros deuses. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Aqui fala desse Antipas que ele morreu em nome do Senhor, né? A palavra aqui, minha fiel testemunha, a mesma palavra testemunha, tá bom? É a mesma palavra que se escreve mártir, tá bom? Então, na verdade, uma testemunha de Deus é um mártir, alguém que morre em nome de Deus, tá bom? Então, até nesse lugar aqui, eu acho que caberia mais a palavra aqui,
que Antipas era um mártir, morreu em nome do Senhor ali, tá bom? Do que testemunha. Mas, na verdade, é a mesma palavra, tá bom? Uma testemunha, ela está disposta a morrer pelo nome de Jesus. E foi o que Antipas fez. E esse é interessante o exemplo que ele deu aqui, tá bom? Que mesmo na época que Antipas, ele morreu, né, como uma fiel testemunha ali, como um mártir, os cristãos não negaram a Deus, vendo que poderia ter acontecido o mesmo com eles, porque eles também não negariam a Deus. Não é dito aqui nas escrituras como Antipas morreu, mas existe uma tradição, né, dos cristãos do primeiro século contando a história de Antipas aqui, como ele morreu, tá bom? Conta que ele foi colocado dentro de um boi de bronze, tá bom? E embaixo desse boi de bronze, né, na barriga do boi ali, fica uma fogueira esquentando o boi. Então ele tá preso dentro ali, ele é morto assado, né? E quando a pessoa começa a gritar lá dentro, algo horrível, né? Eles começam a rir, falar lá, o boi mugindo, né? Então era algo terrível que eles faziam com os cristãos, tá bom? Então, aqui citando, né, sobre essa fiel testemunha que morreu Antipas aqui. Mesmo assim, eles não negaram o nome de Deus, continuaram fiel. E foi morto entre onde habita o trono de Satanás, ou seja, porque ele não adorou, ele foi morto. Continuando aqui, porque ele não adorou o imperador, né? Versículo 14, diz assim: porém, umas poucas coisas tenho contra ti, né? Então, aqui a gente viu que os membros da igreja estavam dispostos a morrer, mas não negariam o nome de Deus. Mas aqui o Senhor faz uma repreensão a essa igreja de Pérgamo aqui. Ele fala, umas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá o que retém a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que cometam sacrifícios e idolatria e fornicassem. Essa história de Balaão aqui é lá em Números capítulo 22, tá bom? E vai até o Números capítulo 25 ali, tá bom? Aqui conta a história de Balaão, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus não permitiu e ele não podia fazê-lo. Deus sempre dava bênção ao povo dele ali. E aí, Balaque, ele ofereceu dinheiro para Balaão para fazer isso. E como Balaão ele queria esse dinheiro, ele falou: é impossível amaldiçoar o povo de Deus. Deus não permite. Mas faz o seguinte, ele deu uma dica para Balaque: pega as mulheres bonitas e envia para os israelitas. E eles vão se prostituir com essas mulheres. Porque parte do culto pagão era a parte do culto pagão era fazia parte do culto deles se misturarem com mulher e fazer uma simulação da fecundação da terra, né? Então, da colheita da terra. Então, eles tinham relações com as mulheres, tá bom? Para imitar, era parte do culto deles. Então, quando Balaque ele envia essas mulheres lá, elas convidam os homens a fazer parte do culto delas de maneira sexual. E aí, então, eles se contaminam com essas mulheres. E aí, então, vem o que realmente Balaão disse. Se o próprio povo de Deus cair em pecado, Deus castiga seu povo. Então veio uma praga sobre Israel por conta disso, tá bom? Então veja que o povo cristão aqui, na igreja de Pérgamo, ele era firme o suficiente para não negar a Deus, tá bom? E morreriam em nome de Deus. Mas não eram firmes o suficiente para vencer o mundo, para não se contaminar, né? Então eles se contaminavam dessa maneira, com idolatria, que é uma maneira que... Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Eu li o 14, versículo 15, ele diz assim: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Os nicolaítas eram os que ensinavam, né? Não somente praticava essas coisas, mas ensinava que não havia mal nenhum nisso, né? É como ensinar, não tem problema a pessoa ter sexo antes do casamento, fazer isso, fazer aquilo. Então, ensinava como se fosse normal, tá bom? Então, esse era o problema. Além da pessoa fazer, ela ensinava como se fosse normal. Então, essa é a doutrina dos nicolaítas aqui, tá bom? Bom, então a gente vê que a igreja aqui de Pérgamo, ela estava sendo vencida, não por causa da ameaça da espada de Roma, mas por conta de se misturar com o mundo, de se prostituir com o mundo, tá bom? Então seria o junto e misturado, esse é o sentido aqui, tá bom? Então, por exemplo, o mundo, ele é bem diferente do mundo cristão? Vamos fazer uma comparação. Tem aqui nos Estados Unidos, eu peguei uma pesquisa
sobre taxa de divórcios. A taxa de divórcio entre os cristãos, tá bom? Isso englobando todas as igrejas, né? A taxa de divórcio entre os que se denominam cristão é 33%. 33% dos cristãos que se casam, eles se divorciam. E qual seria a taxa de divórcio entre os que não são cristãos, né? Do mundo que não são cristãos? A taxa de divórcio é 34%. Então, os cristãos, 33%, os que não são cristãos, 34%. Você olhando assim, você vê uma diferença entre o mundo e a igreja? Não, tá a mesma coisa, né? Então, a gente percebe que na igreja de Pérgamo, o que estava acontecendo era isso. Eles eram fiel o suficiente para morrer em nome de Jesus Cristo, mas não eram fiel o suficiente para viver em nome de Cristo, vencer o mundo, vencer o pecado, tá bom? Então, esse é o problema aqui na igreja de Pérgamo. O versículo 16, então, o Senhor chamando a atenção, diz assim: Arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor vai repreender o pecado por meio da palavra, né? Então é muito importante isso, que por meio da palavra nós sejamos repreendidos para nós mudarmos nossa vida. Ou seja, a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada. Que entre em nós e possa fazer com que nós mudamos o nosso jeito de ser, nos arrependamos. Isso. Versículo 17, o último versículo aqui, a promessa, né, que ele faz aqui a eles, dizendo: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, um novo nome escrito na pedra, na qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bom, essa pedra branca aqui, né, tem dois tipos. Tem esse mundo que nós vivemos aqui, quando ele for celestializado, não quando ele se tornar o paraíso no sentido do milênio, né? Mas quando ele se tornar o reino celestial, tá bom? Ele vai ser como um grande Urim Tumim, onde você vai olhar e pode ver tudo sobre reinos inferiores, para você aprender. Então, isso é um Urim Tumim. Mas além dessa pedra branca que vai ser esse próprio mundo aqui, também a pessoa vai receber uma própria pedra branca ali, na qual ela pode aprender várias e várias coisas também. E cada um tem a sua ali, tá bom? Então é um exemplo aqui, né? Também fala que é aquele que vencer, darei de comer do maná escondido, né? O maná é o que sustentou o povo no deserto durante os 40 anos ali. O maná também ele ficou dentro da Arca da Aliança ali, tá bom? Como um lembrete, né? De que Deus sustenta o seu povo, dá provisão ao seu povo, né? E o próprio pão do céu, o maná do céu, na verdade é Jesus Cristo. Então, nos dá do maná escondido significa receber os mistérios de Cristo, tá bom? Há um lugar melhor onde nós podemos aprender sobre Jesus Cristo, sobre ter esse maná escondido, né? É fora do mundo, ou seja, dentro do próprio templo. Então, dentro do templo, nós aprendemos mais sobre o plano de salvação. O templo, ele é como se fosse uma universidade, tá bom? Ou uma faculdade, onde nós vamos e aprendemos mais sobre o Evangelho, sobre o nosso propósito aqui na Terra, tá bom? Então, é lá dentro do templo que tem esse maná escondido, tá bom? O maná é o próprio Salvador Jesus Cristo, que nos sustenta, que dá vida eterna. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, né? O que mais me chama a atenção aqui é de pessoas que estão dispostas a morrer em nome de Deus, mas às vezes não estão dispostas a viver o Evangelho. E é isso que nós devemos fazer, viver o Evangelho, viver os mandamentos, estar disposto a obedecer ao Senhor em todas as coisas. A gente viu que a espada não foi capaz de derrubar Pérgamo, né? A igreja em Pérgamo. Mas o mundo estava vencendo, porque as pessoas estavam cometendo os pecados e achando normal, tá bom? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, sobre a igreja de Pérgamo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.